Boa tarde, agora começando oficialmente nosso segundo dia de congresso. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Paula, vou dar as boas-vindas para vocês e dar as boas-vindas para quem está acompanhando a gente também pelo congresso online. Sejam bem-vindas, que o Senhor nos abençoe ricamente nesse dia, que possamos sair daqui como saímos ontem, animadas na palavra e desafiadas pelo Senhor, para vivermos da maneira que traga glória ao nome dele. Meu nome é Paula Ximenes, está ali minha carinha. Eu sou casada com o Vitor, que vocês conheceram ontem, ele fez a abertura. Ele é pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. E nós temos 5 filhos, sendo 4 meninas, que têm de 18 a 7 anos, e um menininho de 3 anos de idade. E já há aproximadamente 8 anos nós temos servido aqui na Igreja de Boa Viagem. Eu sou mãe, dona de casa em tempo integral, cuidando das crianças e auxiliando o marido, também aqui no ministério, pela graça do Senhor. Tem sido um privilégio trabalhar aqui nessa igreja e também servir no Mulheres Piedosas já há alguns anos, junto com Simone, com Priscila e com Simone e Priscila. Antes era Carol saiu recentemente, nós continuamos o trabalho e vocês percebem, quem segue o blog há mais tempo, que a gente não tem postado muita coisa nova. Nós temos um acervo de mais de 600 artigos sobre feminilidade bíblica nos vários aspectos. É um acervo riquíssimo que eu aconselho todo mundo a visitar. E quando tiver dúvida sobre algum assunto, coloca lá no Google Mulheres Piedosas e tal. Vai aparecer. Ou então, algum autor que vocês gostem, vai ter artigo deles lá também. Mas a demanda é tão grande que a gente não tem conseguido gerar muitos textos novos, todo o trilho de captar, traduzir, revisar e postar. Mas a gente não queria deixar que esse trabalho morresse, porque ele é muito precioso e as irmãs que o começaram com zelo de trazer para as mulheres brasileiras uma cosmovisão bíblica reformada acerca da feminilidade, que não existia no Brasil quando começou o trabalho do Mulheres Piedosas há mais ou menos 11 anos. Então, por isso que nós damos continuidade, que nós nos empenhamos para realizarmos esses eventos, os congressos, para trazer de volta as mulheres, trazermos as mulheres mais jovens a conhecer esse trabalho e a também, juntamente conosco, sermos edificadas na palavra do Senhor. Quando a gente escolheu o tema central do congresso desse ano, a mulher piedosa e os dilemas da pós-modernidade, nós pensamos em trabalhar nas palestras e nos workshops aqueles temas delicados, sensíveis e que nós somos mais suscetíveis a nos amoldarmos ao padrão do mundo, que nós somos mais bombardeadas e que muitas vezes acabamos, ao invés de ter uma posição que é estabelecida pela palavra, com a base sólida na palavra, nós acabamos deixando que o mundo influencie a nossa maneira de pensar. E certamente os filhos e a criação de filhos é um desses temas sensíveis. Um desses temas que, se nós formos pensar, muitas vezes o nosso pensamento ele é muito mais orientado pelo que a sociedade diz do que pelo que a palavra de Deus diz. E a gente consegue comprovar isso facilmente quando vemos dentro da igreja casais, por exemplo, que optam por não ter filhos. E o motivo deles para não ter filhos é para que eles possam curtir a vida, é para que eles possam viajar, é para que eles possam cuidar das suas carreiras sem o impedimento de ter uma criança, é para que eles possam ter contas bancárias recheadas, porque a gente sabe que filho dá despesa, porque a gente sabe que filho dá trabalho, que filho vai fazer você ficar acordada na hora que você queria dormir, que filho vai limitar o quanto você vai poder crescer profissionalmente, se você de fato quiser investir, como a gente vai ver hoje, na educação dos seus filhos, ou então limita a um filho e ainda diz assim, Deus me livre ter outro filho. Você já ouviu isso de um pai que só tem um filho? Deus me livre ter outro filho. Por conta das noites que não dormia, por conta do trabalho para disciplinar, enfim. Nós vemos na igreja também cada vez mais pais permitindo que os filhos governem a vida deles, que os filhos se dirijam da maneira como eles querem. Eles comem o que eles querem, na hora que eles querem, eles assistem o que eles querem, eles vão para a cama na hora que eles querem.
E acaba que quando eles conduzem a si mesmos, eles estão conduzindo também a família, porque tudo está girando em torno daquela criança e do que ela quer. Então, nós temos, dentro da igreja, sentados nos nossos bancos, pequenos ditadores, pequenos tiranos que têm governado a sua casa, que têm governado seu pai e sua mãe. Cada vez mais, mesmo dentro da igreja, nós vemos pais que terceirizaram completamente a educação dos seus filhos. Eles entregaram para a escola em tempo integral, e alguns deixam seus filhos na escola às 7h30 da manhã e vão buscar às 7h30 da noite com a criança já jantada, tomada banho e dormindo. E com todo cuidado ele transporta a criança para o carro e do carro para a cama, para que a criança não dê nenhum tipo de trabalho e dificuldade. Aí no fim de semana dá muito beijo, dá muito cheiro, leva para o parque, leva para o shopping, compra muito presente e pensa estar educando seu filho. Ou terceiriza a pregação do evangelho para o seu filho e o discipulado do seu filho. Aí ou ele põe a criança numa escola cristã, porque na escola cristã ele vai ter culto, na escola cristã ele vai ter uma cosmovisão ali, cristã sendo fornecida, e a igreja, o departamento infantil é o responsável por ensinar a Bíblia para o meu filho. O pastor de jovens e de adolescentes é o responsável por acompanhar e por discipular o meu filho. E isso é uma entrega, dizer assim, toma, resolve. Ou porque eu estou ocupado demais fazendo outras coisas que me trazem mais prazer, que trazem um ganho pessoal para esta vida, ou porque eu não estou disposta, por eu me sentir incapaz, ou porque realmente eu não tenho tempo de assumir o protagonismo na educação dos meus filhos. Seja no ensino formal, seja na pregação da palavra, no discipulado, na evangelização e na nutrição da palavra que os filhos precisam. Cada vez mais na igreja nós vemos crianças escravizadas pelo celular. Eu não sei se vocês saíram daqui assim chocadas da palestra de Simone. Eu já tinha escutado falar sobre isso, mas cada vez que eu escuto parece que é a primeira vez. Eu fico assim, chocada e avaliando a minha própria vida e avaliando o próprio exemplo que eu tenho dado e o quanto eu tenho concedido dessa liberdade tão prejudicial para os meus filhos. Mas cada vez mais, vocês já viram alguém chegar com a criança na igreja, com o celular, e enquanto o culto está se processando, a criança está vendo um desenho? Cada vez mais as crianças estão escravizadas aos celulares e os pais estão usando a tecnologia para que seus filhos fiquem quietos, para que seus filhos não deem trabalho, para sentar no restaurante e fazer uma refeição, ou muitos em casa, toda a refeição, a criança tem um celular na frente. Isso eu não estou falando de paz no mundo. Isso a gente vê lá, sim, mas na igreja. E embora a palavra de Deus não fale absolutamente nada sobre método contraceptivo, métodos de esterilização, a Bíblia não fala sobre tecnologia 5G na palma da nossa mão, a Bíblia não fala sobre escola em tempo integral. Nós não vamos achar essas palavras, esses termos nas Escrituras, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não tenha muito a nos ensinar acerca dos princípios que regem todos esses comportamentos e acerca do nosso papel como mães de educarem os filhos para que eles sejam santos. Esse é o propósito. O Senhor fala da família e do propósito da família no seu propósito, em toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Ele fala de filhos como herança, como riqueza que ele dá e que devem ser cuidados e que devem ser alimentados e que devem ser nutridos e que devem receber dos pais a instrução para que cresçam conhecendo o Senhor, para que cresçam no caminho da santidade. Uma visão errada acerca de Deus, mesmo dentro da igreja, uma visão errada acerca do nosso papel, uma visão errada acerca da eternidade, é que faz com que todas essas coisas aconteçam. Se eu não entendo quem Deus é e a minha responsabilidade diante dele, a responsabilidade dos meus filhos diante dele, eu vou ignorar completamente o Senhor quando eu for tomar as minhas decisões de vida, inclusive sobre filhos, inclusive sobre como eu vou educar os meus filhos. Uma visão errada da eternidade ou distorcida vai fazer com que eu finque as minhas raízes aqui, que eu volte os meus olhos somente para o meu conforto aqui, para a minha riqueza aqui e para dos meus filhos também. E como isso vai impactar a maneira como eu vou educar os meus filhos? Então, quando os pais eles estão diante dos dois caminhos que a palavra de Deus nos propõe, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice, eles revelam que estão caminhando no caminho da tolice
quando essa é a visão que eles têm, que aqui é onde importa, que é aqui que eu devo construir o meu castelo, castelos de areia. E isso, muitas vezes, nós vemos na forma como nós mesmas fomos educadas. Mesmo pais cristãos. E eu posso dizer, eu fui criada aqui por pais cristãos que amam ao Senhor e com muito zelo, mas que pela própria deficiência da formação deles, não conseguiram me passar ou não conseguiram formar em mim, forjar em mim uma cosmovisão bíblica que orientasse todas as minhas escolhas de vida, que orientasse a maneira como eu me conduzo. Na verdade, muitas de nós crescemos num contexto de que a vida espiritual era uma das caixinhas que você gerenciava na sua vida. A caixinha da educação, a caixinha do trabalho, a caixinha do relacionamento afetivo. E aqui está o meu relacionamento com Deus. E não o nosso relacionamento com Deus, que baseava toda a minha vida. E por conta do meu relacionamento com o Senhor, eu vou tomar decisões acerca das minhas relações afetivas, da minha educação, da minha vocação, de como eu vou gastar o meu tempo. E essa formação de uma cosmovisão é um chamado de Deus para cada pai e para cada mãe. Talvez os seus pais não tinham a visão do pastoreio do coração, que hoje se fala tanto. Certamente eles nunca ouviram falar o que é pastorear o coração de uma criança. Muitas vezes eles moldaram o nosso comportamento sem mostrar que a origem daquele comportamento, na verdade, está num coração que deseja algo, como o Drica falou, que deseja muito alguma coisa, um coração que está cheio de conflito e, por isso, eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero. Então, o problema não é só a desobediência, o problema é o que está por trás da desobediência. Por que eu gritei? Por que eu puxei o brinquedo? Por conta do egoísmo, por conta da ira. Esse é o pastoreio do coração. Eu não quero que minha criança seja um robô, que vai obedecer cada comando, sim, mamãe, e seguir para obedecer. Eu quero que o coração dele seja permeado pela bondade, pelo amor e pelo desejo de agradar o Senhor. E por isso, quando eu aponto a falha e o pecado, eu preciso mostrar o que está por trás daquele comportamento. Mas quantas de nós foram criadas assim? Quantas de nós tiveram esse apontar do pecado que gerou o comportamento? Nossos pais não ouviram falar sobre isso, mas nós temos o privilégio. Mas por conta disso, muitas vezes nós hoje ainda estamos lutando com pecados que já revelávamos aos 5 anos de idade. Lutamos com hábitos que poderiam ter sido forjados e formados lá atrás, quando tínhamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e estávamos debaixo da autoridade dos nossos pais. E isso o Senhor quer resgatar na nossa vida hoje. Embora a nossa sociedade esteja cada vez mais degradada e afundada no pecado, o Senhor nos chama, como sua igreja, a pensarmos biblicamente acerca de tudo que nós vemos e a darmos respostas na palavra de Deus, tendo a nossa mente renovada cada dia por essa palavra, para que agora, no tempo de hoje, nós possamos viver de forma sensata, justa e piedosa na nossa casa e cuidando dos nossos filhos. Mas mesmo que a nossa educação tenha sido deficiente em algumas dessas áreas, na formação de uma cosmovisão, no pastoreio do coração, nós não podemos negar o fato de que o Senhor, Ele reina sobre a nossa história. E Ele conduziu a nossa história da maneira como lhe aprouve, para o fim de ter seu nome glorificado em nós. Não é o caso da gente sentar e lamentar, eu não ouvi isso quando eu era criança, eu não fui instruída assim. Nem das irmãs que estão aqui, que já criaram seus filhos e que já educaram seus filhos e que eles já saíram de casa e pensaram, mas eu não pastoreei o coração do meu filho assim, eu não instruí meu filho dessa maneira. Porque, sim, devemos nos arrepender quando nós pecamos, porque a palavra de Deus nos dá todo o caminho, mas precisamos reconhecer que o Senhor é soberano e que aquilo que faltou na nossa criação não foi por um erro do Senhor. Não foi porque ele esteve distraído por um momento enquanto os nossos pais estavam nos conduzindo ou enquanto nós estávamos conduzindo os nossos filhos. O Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E também a educação que recebemos e também a educação que nós já demos para aquelas que já tiveram essa etapa da sua vida concluída. Mas nós precisamos refletir hoje se a maneira como nós vemos os filhos e se a maneira como nós educamos os nossos filhos está mais pautada na palavra de Deus ou nas filosofias mundanas. Se eu educo os meus filhos como qualquer uma das minhas amigas do trabalho, se os meus filhos eles se comportam e vivem como todas as crianças do prédio, certamente alguma coisa está errada.
Eu nem posso replicar o padrão que eu recebi na minha família, e muito menos eu posso nadar conforme a maré ou dançar conforme a música no que diz respeito à criação dos nossos filhos. E nós teremos diante de cada família, dilemas sobre os filhos e sobre a sua criação, os mais diversos. Por exemplo, eu devo colocar os meus filhos o quanto antes na escola, ou eu devo me dedicar a ensiná-los num ambiente de segurança, acerca do respeito às autoridades, da obediência pronta, para que ele fique livre por algum tempo de pensamentos e de exemplos pecaminosos. É muito comum a gente sair com a criança de 1 ano e meio e alguém virar para a gente e perguntar assim: tá na escola? E quando você diz que não, mas a escola é tão boa, ele vai aprender tanta coisa. E eu não estou dizendo que a escola não é boa e que ele não vai aprender tanta coisa. O que eu estou querendo dizer é que será que o que uma criança de 1 ano e meio mais precisa é estar na escola com outras 10, 15, 20 crianças de 1 ano e um ano e meio para aprender acerca dos caminhos de Deus, da pronta obediência e do respeito às autoridades? Será que quando a gente sente essa pressão de colocar os filhos de 1 ano e meio na escola, não é para a gente se livrar um pouco do trabalho que aquela criança de 1 ano e meio nos dá? Será que a gente pensa que, de fato, uma professora que está com outros 20 meninos de 1 ano e 1 ano e meio, ela tem mais condição de dar ao seu filho aquilo que ele precisa com 1 ano e 1 ano e meio de idade? Sobre obediência, sobre amor ao próximo. Como é que eu vou exercer a disciplina corretiva na minha casa? A disciplina corretiva, ela é necessária quando um mal é feito, quando um pecado é realizado pelos nossos filhos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o método da Super Nanny, eu vou deixar no cantinho do pensamento, eu vou dar pontos para bom comportamento e vou tirar o ponto da geladeira por mau comportamento, ou eu vou aplicar o que a palavra de Deus diz sobre a vara da disciplina, que pode fazer a separação do coração dos nossos filhos do pecado. Eu devo matricular o meu filho na melhor escola da cidade? Leia-se, a que aprova mais alunos no Enem. Leia-se, a que garante a entrada nas melhores universidades da cidade. Ou eu devo buscar parceiros que tenham a mesma cosmovisão que eu? Para que, ao invés de eles chegarem em casa e eu ter que destruir tudo aquilo que eles aprenderam, para que nós possamos construir juntos uma visão bíblica acerca do mundo de Deus, no qual eles foram colocados pelo Senhor. Os materiais que eu dou devem ser os melhores? O sistema de ensino em que eles estão aprendendo é porque esse sistema de ensino garante a entrada na ITA? Ou será que eu tenho que pensar primordialmente acerca do que eles estão ouvindo sobre Deus e se eles estão ouvindo sobre Deus? Como orientar os meus filhos quando eles estiverem naquela idade de escolher que curso fazer, que profissão seguir? Será que eu preciso obrigá-los a fazer aquilo que vai dar um maior retorno financeiro? Será que eles podem pensar acerca dos dons e talentos que Deus lhes deu e da vocação que o Senhor Deus lhes deu e se conduzirem nesse caminho, mesmo que a sociedade não reconheça? Será que essa é uma escolha lícita? Qual é a minha visão acerca da importância de uma formação superior? Será que eu entendo que esse é o único modo do meu filho ser bem-sucedido, feliz e pleno na vida? Se ele fizer a sua graduação, sua pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD, que lugar isso ocupa no nosso pensamento acerca do que é bom para os nossos filhos? Nós vemos uma das coisas muito aterradoras é quando pesquisas mostram, e foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos em 2005 pelo Barna Group, e essa pesquisa mostrou que o objetivo número 1 dos pais para os seus filhos é que eles tenham uma boa educação. E é muito comum nós ouvirmos também pais dizerem que educação é o melhor que eles podem dar para os seus filhos. Que só a educação liberta. Não é esse um chavão que a gente escuta na sociedade? Só a educação transforma, só a educação liberta. E os pais têm valorizado mais a educação dos seus filhos do que o relacionamento deles com Cristo. Eu vou ler depois os dados desse estudo, mas antes, alguns outros dilemas.
Quanto tempo os meus filhos devem usar do seu dia dedicado ao estudo formal? Da matemática, da química? E quanto ao tempo de devoção pessoal? E quanto ao tempo do culto doméstico, do discipulado familiar? Será que, em nome dele estudar para o Enem, eu tenho negligenciado o observar se ele tem feito sua devoção pessoal? Será que eu fico mais feliz quando o meu filho está com a cara nos livros para fazer uma boa prova do que quando ele está com a Bíblia aberta e orando ao Senhor, cultivando o relacionamento com o Senhor? E quanto ao uso das telas? Nós ouvimos ontem aqui. Quanto tempo meu filho tem passado? Será que eu devo dar um celular para o meu filho de 12, 13, 14 anos? São dilemas. O dicionário Webster, de 1828, ele define a educação de uma forma muito mais ampla e genérica do que nós podemos entender. Não só a educação formal, mas a formação do caráter, porque educação tem muito mais a ver com formação do que com informação. Veja qual é o sentido de educação que esse dicionário traz. Educação, a criação de uma criança, instrução, formação de costumes. Educação abrange toda a série de instrução e disciplina que se destinam a esclarecer o entendimento, corrigir o temperamento e formar o comportamento e os hábitos dos jovens e prepará-los para uma vida útil em suas posições futuras. Dar às crianças uma boa educação em comportamento, artes e ciências é importante. É indispensável dar-lhes uma educação religiosa e uma imensa responsabilidade recai sobre os pais e tutores que negligenciam estes deveres. Uma educação religiosa é indispensável. William Carey, ele é considerado o pai das missões modernas. Ele disse o seguinte: eu não tenho medo do fracasso. Eu tenho medo de ser bem-sucedido em assuntos que não importam. E nós podemos ser bem-sucedidas em assuntos que não importam. Nós podemos fugir da missão que Deus nos deu. Podemos ser reconhecidas pelo mundo como competentes, como mulheres que galgaram os maiores degraus dentro da universidade, no mercado de trabalho ou no mundo eclesiástico, no serviço, dando palestras, escrevendo livros. E mesmo assim, pode ser que nós estejamos sendo bem-sucedidas naquilo que Deus não nos chamou para realizarmos. E os nossos filhos também podem ser bem-sucedidos naquilo que não importa. Eles podem construir para si carreiras brilhantes, muitos diplomas, uma família estruturada, mas eles não têm um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus. Eles estão sendo bem-sucedidos naquilo que é pó. E mesmo nós, dentro da igreja, ouvindo repetidamente o Evangelho, podemos muitas vezes nos distrair das missões e daquilo que o Senhor nos chama para realizarmos hoje, para corrermos atrás do vento, para vivermos a vaidade da vida. Tudo é pó. Acontece que nós recebemos do Senhor uma incumbência de cuidarmos de almas que são eternas. Vodd Balkan, no livro Família Guiada pela Fé, cita essa pesquisa do Barna Group e o objetivo número 1 que os pais tinham, cristãos ou não cristãos, era que os filhos conseguissem uma boa educação. Se alguém perguntasse para você, uma pesquisa de rua, você tem filhos? Sim. Qual é o seu maior desejo para o seu filho? O que é que você diria? Nessa pesquisa, os pais responderam que eles consigam uma boa educação. Mas não era a educação que o Webster estava falando lá em cima, em toda aquela amplitude. Eles estavam pensando nas universidades mais conceituadas, que garantiriam aos seus filhos as melhores posições no mercado de trabalho, os maiores salários. O estudo revelou também que apenas metade dos pais, cristãos ou não cristãos, consideravam o relacionamento dos seus filhos com Cristo tão importante quanto a educação deles. Isso é ter um foco completamente mundano, uma visão completamente distorcida acerca de Deus, do homem e da eternidade. Porque o seu filho, ele recebeu do Senhor uma alma eterna e um dia ele vai estar diante de Deus. E ele vai ouvir uma dessas duas coisas. Ou ele vai ouvir, vinde benditos do meu Pai. Ou ele vai ouvir, apartai-vos de mim, malditos. E a salvação, embora não pertença a nós, pertence ao Senhor e só Ele pode salvar,
Ele deseja nos usar como instrumentos para a pregação do Evangelho, para o acompanhamento dessas almas eternas, para que eles estejam caminhando no mesmo caminho de santificação que eu e você, pela graça do Senhor, estamos caminhando. A educação dos nossos filhos sempre será um reflexo dos nossos valores, dos nossos pressupostos, das nossas crenças. Pense naqueles pais que responderam que o que eles mais querem, o objetivo número 1 é que os filhos tenham uma boa educação. Quais são as crenças deles? Quais são os valores deles? E isso vai implicar em todas as minhas decisões da vida. E certamente vai implicar em como vamos educar os nossos filhos. Como é que eu posso descobrir se os meus objetivos estão alinhados aos do Senhor? Como eu posso descobrir se a minha visão acerca dele, do homem, do mundo, está firmada nas Escrituras? Vamos responder algumas perguntas acerca de nós mesmas. A quem eu pertenço? Eu entendo que eu fui criada e eu entendo que eu fui comprada pelo Senhor e que eu não faço da minha vida o que eu quero, que eu não faço da minha vida o que eu acho melhor, porque eu pertenço ao Senhor. A minha vida é uma oferta em sacrifício, no altar do Senhor, um sacrifício total. Um sacrifício do meu pensar, do meu raciocínio, um sacrifício do meu corpo, um sacrifício da minha vida familiar. Tudo deve estar depositado no altar do Senhor, porque você não pertence a você, eu não pertenço a mim, e os meus filhos não pertencem a mim, e os meus filhos não pertencem a si mesmos. Se eu entendo que eu pertenço ao Senhor, eu vou fazer o que Ele manda. Eu vou viver para Ele. A quem eu estou servindo? Aos meus próprios propósitos? Aos meus próprios desejos? Eu estou servindo aos propósitos e desejos pecaminosos e manipulativos dos meus filhos? De dar a eles tudo que eles querem? A quem eles estão servindo? Eles têm sido ensinados que o maior privilégio que nós podemos ter é servirmos ao Senhor, e que nós servimos ao Senhor quando servimos uns aos outros, ou eles estão sentados no sofá com a perna para cima gritando, quero água! Se eles estão reinando soberanamente, certamente não é o Senhor que está reinando no coração deles. E essa é uma pergunta para nós. Quem reina no meu coração? Quem governa as minhas emoções? Quem governa os meus dias? Quem governa os nossos filhos? Os desejos pecaminosos? Nós queremos impor um governo sobre eles, sem ser um governo piedoso, uma autoridade que nós estamos exercendo, que não é uma autoridade à semelhança da que Cristo exerce sobre a sua igreja, amorosa, de serviço. O que é que enche a minha vida de sentido, de propósito e de esperança? É o status que eu conquistei? É o curso que eu fiz? É o lugar que eu ocupo na sociedade? É a minha casa maravilhosamente decorada? O que é que enche minha vida de sentido? É o casamento? É ser mãe? Ou é o Senhor que dá sentido e significado e propósito à minha vida? Eu vivo para o meu reino ou eu vivo para a glória do reino eterno do Senhor? O que eu tenho buscado? Qual é a minha esperança? A minha esperança é na aposentadoria que eu vou receber? A minha esperança é que, se eu formar bem os meus filhos, eles vão poder me ajudar na velhice? A minha esperança para os meus filhos é que eles possam ser bem-sucedidos e, assim, eles não vão precisar de mim quando eles estiverem naquela fase começando o casamento, criando filhos? Se a nossa esperança é para essa vida, e se temos Cristo só para essa vida, somos miseráveis, somos infelizes. Se essa é a nossa esperança, ela está no lugar errado. A forma como nós respondemos essas perguntas mostra a quem nós temos adorado. Quem está reinando no nosso coração vai interferir na maneira como eu vou educar meus filhos. Porque, como disse o pastor Felipe Fontes, ele escreveu um livretinho que tem esse título: Você educa de acordo com o que você adora. Se você adora o sucesso, você vai educar seus filhos para o sucesso. Se você adora o dinheiro, você vai educar os seus filhos para terem dinheiro. Se você adora o Senhor, você vai educar os seus filhos para servirem, temerem, amarem ao Senhor. Uma das passagens centrais das Escrituras acerca da criação de filhos, nós encontramos em Deuteronômio 6. E eu vou pedir que vocês abram, por favor, em Deuteronômio 6. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 7. Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos abaixar nossa cabeça um minuto em oração ao Senhor? Senhor Deus amado, nós queremos te bendizer por essa tarde, por esse dia que o Senhor fez, por teres nos trazido até aqui, de tão longe, Senhor, com o intuito e o propósito de crescerem em santidade diante do Senhor, de terem sua fé fortalecida, de ter o seu coração animado na tua palavra, ó Deus. É ela que nós queremos aprender nesse momento, é ela que queremos ouvir, ó Deus, porque a tua palavra, ela é perfeita, ela é lâmpada, ela é suficiente para as nossas vidas. Nos esclarece, ó Deus, acerca desse assunto tão importante e nos ajuda, Senhor, a em te ouvindo, nos submetermos e obedecermos à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala da centralidade do coração na forma como nós educamos os nossos filhos. Tudo começa com o nosso coração. É de todo o coração que nós devemos amar ao Senhor, de toda a alma, de todo o entendimento. E ele prossegue: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se o nosso coração está permeado por esse amor, se o nosso coração está tomado por essa reverência ao Senhor e essa entrega ao Senhor, nós poderemos dizer, como nós lemos em Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Por que você quer o coração? Por que um pai iria pedir ao filho que lhe desse o seu coração? Me dá o teu coração, para o pai cuidar desse coração. Quando um pai pede o coração do seu filho, é para que esse coração seja do Senhor. Para que o filho, assim como o pai tem um coração cheio de amor pelo Senhor, tenha o seu coração permeado por adoração, por amor ao Senhor. O coração, diz a palavra de Deus, deve ser guardado acima de todas as coisas, porque do nosso coração procede as fontes da vida. Se o meu coração está cheio de amor pelo Senhor, eu vou poder ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. E ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Mas para isso eu preciso caminhar com o meu filho no caminho de santidade. Matthew Henry, ele aponta que essa é uma recomendação de um grande dever: a propagação da sabedoria. Você está criando o seu filho para ele ser culto ou para ele ser sábio? Provérbios 23, 24 diz o seguinte: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Vai se regozijar o pai do justo. E quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo Senhor. E quem é o sábio? O sábio é aquele que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem gerar um filho temente ao Senhor, quem gerar um filho obediente, que ama o Senhor, nele se alegrará. O texto não diz quem gerar um filho milionário, nele se alegrará. Quem gerar um filho político, nele se alegrará. Quem gerar a um sábio. A sabedoria, ela vale muito mais do que os tesouros dessa terra. A sabedoria, ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que pérolas, e nada pode ser comparado com ela. Provérbios 3 fala todos os benefícios e a supremacia da sabedoria diante de todas as outras coisas que nós podemos conquistar aqui. Henry continua: instrui o menino na idade do aprendizado, para prepará-lo no caminho em que deve andar. Discipula-os, conserva-os sob disciplina. Treina-os como soldados que são ensinados a manusear suas armas, observar a hierarquia e obedecer à palavra de comando. Treina-os não no caminho em que desejam ir, mas no caminho em que devem andar. O caminho em que, se os amas, desejarás que eles andem. Treina um filho conforme aquilo que ele é capaz, com mão gentil, como as amas amamentam as crianças. Você consegue ver essa mão gentil, esse amor em Deuteronômio 6, na maneira como o pai e a mãe se conduzem no lar? Volte novamente para Deuteronômio 6.
E veja o que diz o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É uma instrução que acontece de acordo com o que a criança está pronta para receber. É uma instrução que acontece através da repetição. Repetição é o sentido dessa palavra inculcar. É falar 2 vezes, é repetir. E se tem uma coisa que a gente faz como mãe é repetir. A gente lê os mesmos livros 500 vezes, a gente repete a mesma ordem 500 vezes. Não é verdade? Nós repetimos e repetimos. E é isso que nós precisamos fazer com a palavra. Repetir e repetir e repetir em todos os momentos, formais ou informais. Formal, quando estamos assentados em nossa casa. Formais, quando a criança está na escola. Informais, quando eu me levanto e eu posso dar um bom dia apontando as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós naquele dia. Informais, quando eu estou no caminho da casa para a escola, quando eu estou no caminho entre a minha casa e a casa da vovó. Eu posso falar das maravilhas de Deus e inculcar a palavra de Deus. Ontem nós ouvimos Simone falar sobre o cérebro da criança, vocês lembram? E sobre a plasticidade que ele tem nos primeiros anos. Ou seja, quando eles são pequeninos, eles estão mais propensos a memorizar. Do que nós estamos enchendo a memória dos nossos filhos? Eu vi um vídeo de uma menininha de cerca de 3 anos. E ela era fã de futebol americano. Obviamente, ela não nasceu dizendo, eu sou fã de futebol americano, né? Certamente, ela foi exposta a vários e vários jogos de futebol americano. E o time do coração do pai, ela foi ensinada também a amar. E um time de futebol americano, ele tem, 40 jogadores. Eu estou chutando, não faço a menor ideia. Porque eles têm vários em cada posição. Aquela menininha sabia o nome, a posição e o número da camisa de cada um dos 40 jogadores daquele time. E eu olhei aquilo e disse, uau, que memória! E aí eu pensei, que conhecimento inútil. Essa mesma menininha de 3 anos de idade poderia saber todo o catecismo decorado. Nós temos aqui na igreja alguns bebezinhos de 1 ano de idade que você pode perguntar a eles, quem fez você? E ele vai dizer, Deus. E o que mais Deus fez? E esse bebê de 1 ano vai dizer, todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? E ele vai dizer, para a sua glória. Desde cedo, a mente deles está como uma esponja, absorvendo tudo, repetindo tudo. Quem nunca viu a sua filha falando com a boneca do mesmo jeito que você fala com ela, repetindo as suas instruções? Eu vi isso acontecer lá em casa esses dias, com a netinha de Simone, Teté. Ela pegou a boneca, eu não lembro exatamente a frase que ela falou, mas foi algo assim, eu já disse para você isso e isso. E a mãe disse, tá ouvindo? Eu já disse para você. Ela falou exatamente como a mãe fala, repetidamente com ela. Existe uma fase em que a mente está muito pronta. E a nossa pergunta é, eles estão se enchendo de quê? O que é que nós estamos repetindo para eles na nossa casa? As músicas que nós ouvimos, eles vão cantar. Essa mesma menininha ontem, se você cruzou com ela, talvez ela estivesse cantando assim, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se você ouviu, é porque ela passou o dia inteiro cantando. Por que isso está na mente dessa criança de 1 ano de idade? Porque é isso que ela está sendo exposta. A memorização é algo imprescindível. Mas também, Deuteronômio 6 nos mostra que vai chegar uma fase que tudo isso que foi repetido e tudo isso que eles memorizaram vai gerar um fruto. E em Deuteronômio 6:20, nós vemos essa criança que já está maior e mais amadurecida, perguntando o que são esses estatutos que o Senhor nos mandou observar. Ele já está com um entendimento, a informação mais pronto para entender o porquê das coisas. Mas ele perguntou o porquê do que já estava na sua mente, do que já havia sido instruído e inculcado desde pequeno. Para que eles cheguem lá, à maturidade, que muitas vezes nós exigimos de uma criança muito pequena, eu preciso ter instruído, eu preciso ter repetido, eu preciso ter treinado fielmente, mas eu também preciso ter paciência para esperar. Muitas vezes nós
esperamos dos nossos filhos atitudes de tanta maturidade que eles não têm condição de ter, porque eles ainda não foram instruídos e treinados suficientemente. A partir desse texto e dos outros de Provérbios, nós podemos asseverar que o principal responsável pela educação dos nossos filhos de um modo completo somos nós, os pais. E uma segunda coisa é que o principal ambiente em que essa educação deve acontecer é o lar. Por isso que é inconcebível um pai deixar a criança às 7h30 da manhã e buscar às 7h30 da noite dormindo para botar no berço. E quando chega na igreja, se não tiver salinha para ele entregar o filho e ir embora. É inconcebível que a gente queira essa folga, ao invés do trabalho de ensinar os nossos filhos a cultuar o Senhor junto conosco. Eu não estou demonizando o culto infantil. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que nos perguntar se isso é um valor tão grande para nós, porque nós realmente achamos que os nossos filhos vão ser muito mais abençoados lá do que conosco no culto. Ou se é porque nós queremos ter 1h30 de paz e sossego e poder ouvir o sermão sem sermos interrompidas. O lar é o principal ambiente. Os pais são os principais responsáveis. Quando Paulo quer encorajar Timóteo a seguir firme no caminho em que ele estava, ele lembra Timóteo de quem foi que instruiu. Quem foi que o instruiu? Lá em 2 Timóteo 3,14, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse termo, desde a infância, significa desde bebê. Quando ele saiu da barriga da mãe, aquela mãe piedosa e aquela avó já começaram a instruir. Como? Senta, Timóteo, abre a Bíblia no livro tal, nós vamos agora estudar o catecismo. Não. Levando a cultuar o Senhor, cultuando ao Senhor em casa juntamente com ele. Mais tarde, o apóstolo Paulo toma como filho na fé. E nós entendemos que essa responsabilidade com os filhos não recai só sobre os pais biológicos, mas nós podemos ter muitos e muitos filhos na fé e treiná-los também no caminho da sabedoria, como Paulo fez com Timóteo e como muitas de nós fazem. E também foram essas filhas adotadas por mães espirituais, que as instruíram no caminho da sabedoria. O sábio é aquele que demonstra o caráter de Deus em todas as questões práticas da vida. O sábio está tomado por reverência ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E por conhecer o Senhor, o caráter do Senhor e a palavra do Senhor, ele consegue tomar decisões que refletem esse caráter todos os dias. Quantas pequenas decisões nós tomamos aparentemente insignificantes nos nossos dias? Para cada uma delas, nós precisamos demonstrar o caráter de Deus. Por isso que a sabedoria é tão importante. Ela é um atributo intelectual que pressupõe conhecimento, que pressupõe entendimento. É por isso que nós valorizamos o conhecimento da palavra e o conhecimento do mundo de Deus. O Senhor Deus não se agrada da ignorância voluntária, de uma pessoa que tem uma mente que precisa ser exercitada, que precisa conhecer acerca do mundo de Deus para poder servir melhor no mundo de Deus. Mas esse conhecimento e esse entendimento não é o único aspecto da sabedoria. É aspecto da sabedoria, porque para eu poder amar, eu preciso primeiro conhecer. Algo que está no meu coração, primeiro passou pela minha mente. Mas, sobretudo, a sabedoria é um atributo moral. Porque Deus é sábio, Ele pode escolher os melhores caminhos, os melhores alvos e os melhores caminhos para chegar lá. Mas Deus é bom. E a sabedoria é essa bondade de Deus refletida nas nossas vidas. Por isso que Tiago, quando fala da sabedoria, contrapondo a sabedoria do mundo, demoníaca, carnal, com a sabedoria do alto, ele diz que a sabedoria ela é pura. Então, o sábio, ele é puro. Nós queremos que os nossos filhos sejam puros, pacíficos, indulgentes, tratáveis, cheios de misericórdia e de bons frutos. Para isso, eles precisam ser educados no caminho da sabedoria. E o texto de Timóteo, de Paulo a Timóteo, continua no verso 16, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo que nós temos para os nossos filhos é que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E só existe uma coisa capaz de fazer os nossos filhos perfeitos e plenamente úteis para o serviço do Senhor, e é a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ensinar com as Escrituras, porque elas ensinam o que é correto. Ensinar tudo a partir das Escrituras. Convencer com as Escrituras. Quando você vai repreender o seu filho por algo que ele fez, você diz assim: a mamãe ficou tão triste com você, e você coloca o foco nas suas emoções e não no que ele diante de Deus deveria ter feito. Você abre as Escrituras ou cita as Escrituras quando você vai corrigir a ira que ele demonstrou? Ou você só diz: não faça isso, eu não gosto disso, ou pare com isso, sem você dizer: você se irou, você gritou porque você se irou. A palavra de Deus diz que nós não podemos dar lugar à ira. Diz que o Senhor odeia a gritaria. São as Escrituras o único meio que nós temos para devidamente convencer os nossos filhos do pecado e corrigi-los e repreendê-los, trazendo agora para uma posição correta diante de Deus. Filho, você gritou, você não pode gritar, porque isso é pecado contra o Senhor. O Senhor disse que gritaria é pecado. Como você deveria ter reagido? Você deveria ter tido uma palavra branda. Você deveria ter uma palavra que é edificante. Você traz à criança a responsabilidade de como ela deveria ter agido. Quem que faz isso? Somente as Escrituras. Não só você aponta o erro, mas você diz como Cristo age. Como Cristo é. E é assim que eles devem ser. E são as Escrituras que podemos usar para restaurarmos esse caráter dele e forjarmos o caráter de Cristo nele. São as Escrituras que treinam em obediência. O termo grego, nesse versículo 16, quando fala assim, para educação, que é o nosso tema, na justiça, é paideia. Esse é o mesmo termo que está lá em Gálatas 6,4, que diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e admoestação do Senhor. Paideia é disciplina. Lupriolo, no livro Caminho para o Filho Andar, diz que paideia envolve mais do que prover uma educação generalizada, mas é uma forma de educação que inclui disciplina. Uma palavra amada, não? Disciplina. Tanto no sentido da vara da correção, como nós lemos em Provérbios, e lemos abundantemente sobre isso, quanto exigir a prática por diversas vezes de algo até que isso seja aprendido. Diligência, trabalho duro, correção. Isso é paideia. Isso é criar os filhos no Senhor e educá-los na justiça. Só a palavra de Deus pode tornar os nossos filhos sábios. E são elas que, ensinando, convencendo, disciplinando, podem tornar o homem perfeito para fazer as boas obras que Deus já preparou para nós fazermos, que Deus já preparou para os nossos filhos andarem. E essas boas obras não se resumem a um serviço que eles vão realizar na igreja. Muitas vezes nós achamos que aqueles que estão realizando as boas obras são pastor, presbítero, missionário, diácono. E não é. As boas obras estão aí para nós realizarmos enquanto nós vivemos no nosso dia a dia, nas nossas vocações. Se naquilo que você passa o seu dia inteiro, ou a maior parte do seu dia fazendo, você não está realizando as boas obras do Senhor, você tem que repensar a sua vocação, o seu trabalho, no que você está investindo o seu tempo. As boas obras são mais amplas do que isso. As boas obras são aquelas que atendem às necessidades dos outros. Se você é médico, no seu consultório, você está realizando as boas obras do Senhor. Se você é dona de casa, você está lavando o seu banheiro, você está fazendo o almoço, você está realizando as boas obras do Senhor. Se você é costureira e está fazendo uma bela roupa para alguém modesta, em nome de Jesus, você está fazendo as boas obras para o Senhor. As boas obras são amplíssimas. E nós precisamos treinar os nossos filhos para realizarem essas boas obras de acordo com a vocação que Deus tem para cada um deles. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e essa é a vontade de Deus para os meus filhos. Então, esse é que deve ser o meu alvo prioritário. E qualquer pessoa que cuide dos meus filhos, babá, vovó, creche, escola, livro, ela precisa ter esse mesmo objetivo. Senão, vamos estar destruindo aquilo que nós estamos arduamente construindo.
vão derribar o nosso trabalho. Você já viu uma mãe chegar e dizer assim, que quando o filho chega em casa da escola, ela tem o trabalho de desdizer tudo o que ele ouviu? E imagina o que o filho não lembrou de contar. Imagine as conversas com os colegas que o filho não teve condição de dizer. É muito importante que nós estejamos cercando os nossos filhos e protegendo a mente dos nossos filhos de influências que se contrapõem à palavra de Deus. Nós somos os responsáveis por isso, para que eles trilhem um caminho de santidade. E graças a Deus nós temos ouvido muito atualmente de pastores e escritores e nos alertando que não existe uma educação neutra, que não existe uma educação que não vai derribar. A não ser que ela esteja pautada nas Escrituras, ela vai derribar. Porque a ignorância de Deus é derribar. Se Deus não é mencionado, se Ele não é a base e o alvo, eles estão derribando, porque na minha casa tudo tem a ver com Deus. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso comer, tudo tem que ser para a glória de Deus. Aprender matemática tem que ser para a glória de Deus. E nós temos tido nossos olhos abertos para isso. Que todo ensino vai ter uma base religiosa, explícita ou não. Sempre vai ter alguém sendo adorado. O Senhor, Deus Criador, ou outra coisa. Pode ser que o que esteja sendo adorado seja o conhecimento intelectual, sejam as teorias marxista, socialista, feminista. E tudo isso, que é o ar que os nossos filhos respiram. Não é preciso ser especialista em educação para concluir que não é o cristianismo que define a base da educação na nossa sociedade de hoje, no nosso país. Muito pelo contrário, é o materialismo, é o cientificismo, é o humanismo, é o socialismo. São essas as filosofias que elas afetam não só o que é ensinado, mas também como é ensinado, porque o método também é importante. Os Estados Unidos da América foram fundados sobre uma forte base cristã. E a palavra de Deus norteava as suas leis, os seus costumes. E até hoje, isso tem sido preservado de alguma maneira que faz com que esse país seja o que ele é. Mas eles chegaram num ponto, no século passado, de tirar Deus das escolas. De proibir a oração nas escolas. De proibir o ensino da palavra de Deus nas escolas. Quem está sendo adorado? O Deus desse século está sendo adorado. Quem está sendo adorado é um outro Deus, é um falso Deus. Não é que deixou de ter adoração. O sistema excluiu Deus e ele diz, Deus não é relevante. Deus não é importante. Quem quer que esteja educando os nossos filhos, está moldando a mente e o coração deles. Eles têm o tempo dos nossos filhos, às vezes 8 horas por dia. Eles têm a atenção dos nossos filhos, eles exercem uma forte influência. Se esses que exercem uma forte influência sobre eles ignoram a Deus, por que nós vamos nos surpreender se os nossos filhos também ignorarem? Vod Balka, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, você não pode enviar seus filhos para serem educados por César e se surpreender quando eles voltam romanos. E nós não podemos nos surpreender. Se nós enviamos os nossos filhos para escolas seculares, se nós os deixamos aos cuidados da televisão, da babá, que não teme ao Senhor, que eles voltem ignorando o Senhor. Nós não podemos negar a doutrinação que existe nas nossas escolas. Se você viu algum vídeo sobre a CONAI, que aconteceu em janeiro desse ano, a Conferência Nacional de Educação, que estabelece as bases da educação do nosso país para os próximos 10 anos, você vai se assustar com os principais temas que eram tratados ali. Com a total despreocupação com os índices de aprendizado de matemática, por exemplo, dos nossos alunos, ou o quanto eles são deficientes na leitura e interpretação de texto, porque o foco deles ali era falar sobre inclusão, era falar sobre políticas LGBTQ+. Eram entidades como o CUT que estavam ali representadas. Não era no interesse das crianças e dos jovens para que eles cresçam em sabedoria, para que eles tenham entendimento, para que eles sejam úteis. É isso que acontece nas escolas do nosso país. Então, se nós enviamos os nossos filhos para serem educados por César, não podemos nos surpreender se eles ignorem o Senhor e a sua vontade. Em contraposição, uma educação distintamente cristã, ela apresenta, de acordo com Paul Gell, no livro Ensino Discipulado, os seguintes ingredientes. Primeiro,
Ela se apoia na soberania de Deus e em sua palavra como fonte, origem, método e propósito para tudo na vida. Ela abrange uma visão de todas as matérias do currículo, cada área da vida, em sua origem, natureza, método e propósito, em sua relação com o senhorio de Cristo. Ela inclui uma preparação de cada estudante, para que este veja tudo a partir da primazia de Cristo, a fim de promover o reino de Deus. Os nossos filhos têm voltado desse tempo formal de educação, desejando promover o reino de Deus e habilitados para isso nas diversas vocações que ele pode fazer isso para a glória de Deus. Basearmos a instrução formal dos nossos filhos na palavra de Deus jamais vai se mostrar um empreendimento infrutífero. De tudo que eles devem aprender, nada vai ser mais útil para esta vida ou para a vida futura do que eles conhecerem a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você vai abrir em 1 João 2,3 e ensinar Teorema de Pitágoras para ele. Mas quando ele estiver aprendendo matemática, você vai poder dizer para ele que todos esses matemáticos que pensaram coisas tão elevadas estão pensando um ínfimo daquilo que antes o Senhor pensou, porque ele é o Deus que criou a matemática. Quem já cometeu o pecado de dizer que odeia a matemática? Nós não podemos odiar a matemática, ou a biologia, ou a química, porque Deus criou todas essas coisas, e essas coisas devem nos maravilhar, que Deus sábio. Como ele fez cálculos tão precisos acerca da posição do Sol, de cada planeta, da órbita, do lugar de cada estrela. A matemática de Deus está em todas as coisas. Não quer dizer que eu vou abrir a Bíblia e vou dizer, filho, vamos agora abrir a Bíblia e vamos aprender a fórmula de Bhaskara. Mas ele precisa saber que conhecer matemática significa que ele vai servir melhor no mundo de Deus e refletir melhor o caráter de Deus que a criou. Por isso nós amamos a matemática. Amamos a matemática, amém? David Wagner foi citado por Voddie Baucham e ele disse o seguinte: ler e memorizar as escrituras e os catecismos da igreja resulta em um desenvolvimento incrível dos filhos, tanto espiritual quanto intelectual. O que as famílias consideram importante evidencia-se pela maneira como gastam seu tempo. Portanto, o culto familiar regular mostra aos filhos que seus pais creem que Jesus Cristo é o centro de tudo na vida. Essa prática deixa um legado que beneficiará centenas de gerações futuras. Tempo. Nós ouvimos sobre essa importância do tempo ontem. Que nós não podemos resgatar o tempo passado. Paulo lembra aos Efésios que eles precisam andar como sábios, não como nécios, e remirem o tempo, porque os dias são maus. Remir significa aproveitar as oportunidades. E o nosso tempo com os nossos filhos é muito curto. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de hoje para forjar o caráter deles. Precisamos nos dispor para esta obra. Como esses princípios vão ser demonstrados na vida de cada família vai variar. Cada uma tem a sua circunstância, cada uma tem a sua deficiência, cada uma tem a sua realidade. Mas todos nós, indistintamente, precisamos nos assegurar de que, em primeiro lugar, temos sido exemplos de fé e piedade, submetendo nós mesmos, cada área da nossa vida, ao senhorio de Cristo. Tem uma imagem interessante de uma mãe lendo o livro e o filho dela lendo o livro, e uma mãe no celular, com os filhos no celular, perguntando: como você faz isso? A mãe ama o conhecimento de Deus e do mundo de Deus. Os seus filhos vão amar o conhecimento também. Estamos encharcando a mente dos nossos filhos com a palavra e os treinando para a obediência à santa e perfeita lei de Deus. Estamos fomentando o crescimento em discernimento para que eles possam distinguir entre o bom e o mal, para que eles distinguam entre o certo e o errado e contraponham as filosofias mundanas com a palavra de Deus. Estamos usando os meios que Deus ordenou em sua palavra, disciplina e admoestação. Estamos atentos às outras influências que os nossos filhos estão recebendo na escola ou na igreja, através de ensino ou dos relacionamentos ali. Estamos conscientes de que é nossa responsabilidade educar os nossos filhos para serem perfeitamente habilitados para ocuparem os lugares que Deus já determinou para eles no mundo que pertence ao Senhor. Douglas Wilson, ele nos lembra que a instrução dos filhos é a oportunidade que nós temos para amá-los, enquanto os preparamos para a colheita. Mas isso significa, diz ele, que é preciso ter a colheita em mente. Ter a colheita em mente é olhar além do trabalho cansativo da criação de filhos.
entender que cada tijolo e cimento e tijolo que eu estou colocando vai dar lugar a uma obra maravilhosa, acabada, quando Cristo voltar em glória e a sua igreja se manifestar e os nossos filhos se manifestarem diante do mundo em glória, o mundo que os ridicularizou, o mundo que os perseguiu, porque eles serviam ao Senhor. O que nos motiva nesse trabalho, minhas irmãs, é a expectativa de vermos os nossos filhos assim, glorificados, com a mente completamente restaurada. E o que nos sustenta nesse trabalho é somente a graça de Deus. Porque nenhuma de nós é suficiente para Ele. Nenhuma de nós é capaz de devolver um santo a Deus. Nenhuma de nós é capaz de formar filhos sábios. Só o Senhor, através da sua graça, que nos usa assim, como instrumentos para moldar o caráter dos nossos filhos. Nele, o nosso trabalho não é vão. E a melhor recompensa que nós podemos ter deste trabalho é ouvirmos do Senhor que nós fomos fiéis em fazer aquilo que Ele nos deu para fazer. Aquele um filho, 2, 3, 4, 5. Você foi fiel em apresentá-los ao Senhor, em educá-los para o Senhor. E mesmo que Deus tenha misericórdia, eles não ouçam do Senhor o mesmo. Nós precisamos buscar nós mesmos ouvirmos isso e sermos fiéis ao Senhor. Queremos ser bem-sucedidas no que importa. E queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos no que importa. C.S. Lewis disse que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E Jonathan Edwards orava para que o Senhor gravasse a eternidade nos seus olhos. É com a eternidade em vista nossa e dos nossos filhos que nós o treinamos, que nós os treinamos e nós os educamos. C.S. Lewis também disse que se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que pensavam no próximo. Então, ao educar nossos filhos hoje, ao vivermos as nossas vidas hoje, pensando na eternidade, nós vamos ser servas melhores, mães melhores, e nós vamos poder trazer mais glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Deus. Nós somos imensamente gratas porque a tua palavra é viva e eficaz e ela é poderosa para realizar a tua vontade, ó Deus. Ela penetra ao ponto de dividir o indivisível, alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e propósitos. Todos eles, ó Deus, estão diante de ti. Tu que sondas os nossos corações. Meu Deus, ajuda-nos a termos propósitos eternos na educação dos nossos filhos. Ajuda-nos a ter propósitos eternos para a nossa vida e entendermos cada tijolinho que colocamos, cada disciplina que aplicamos, cada vez que repetimos a instrução da tua palavra. Estamos fazendo isso em obediência para a glória do Senhor, para que os nossos filhos possam ser treinados no caminho da sabedoria e venham a viver vidas que te glorifiquem, Senhor. Nos ajuda a andarmos nas boas obras que o Senhor preparou. Ajuda os nossos filhos a seguirem nesse caminho, crescendo cada dia mais, ó Deus, na semelhança de Cristo, sendo úteis, ó Deus, neste mundo, manifestando a tua glória, pregando o teu evangelho. Meu Deus, queremos ser bem-sucedidas nessa missão que o Senhor nos deu. E que em tudo aquilo que não é importante, ó Deus, nosso coração não esteja nessas coisas. Desvia o nosso olho daquilo que é puramente terreno e ajuda-nos a confiar no Senhor e a não seguirmos o nosso próprio entendimento no que diz respeito à criação dos nossos filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós vamos agora para um pequeno coffee break e em seguida nós voltamos com a palestra da Rendrica. Até já já.